Muito bem, cientistas do ensaio clínico que vem testando a Coronavac na população do Chile recomendaram uma dose de reforço do imunizante chinês. Os resultados dos estudos do grupo mostraram que os níveis de anticorpos gerados pela vacina foram baixos 6 meses depois da segunda aplicação. A equipe de pesquisadores se pronunciou na quinta-feira. Os pesquisadores informaram ainda que um levantamento in vitro para determinar a eficácia da Coronavac contra a variante Delta, identificada originalmente na Índia, mostrou que ela tem 1/4 da eficácia na neutralização contra a nova cepa. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas chegou a avaliar a possibilidade de uma terceira dose no Brasil. Em janeiro deste ano, o laboratório Sinovac, responsável pela vacina, informou que a eficácia global do produto é de 50,38%. Portanto, no limite requerido pela Organização Mundial da Saúde. 2 minutos para você, Guilherme Fiuza. Bom, então a gente deve, por dever de honestidade e de responsabilidade, a gente que eu digo é todos nós, a sociedade, as referências científicas, as instituições, admitir, parar de fantasia e admitir que nós estamos num experimento, não é isso? Vamos tentar uma terceira dose para ver o que acontece? Então, senhoras e senhores, tentar para ver o que acontece é um experimento. Então, saiam da arrogância, da prepotência e assumam que as vacinas são um experimento em larga escala. E esta eficácia e esta segurança, não só da Coronavac, não, de todas as vacinas, nós não saberemos no curto prazo com rigor, porque se trata de um processo que foi acelerado após alguns meses de estudo, como deveria ser, mas em vez de alguns anos, para observação da reação individual, dos grupos, como sempre se fez na história da medicina e da ciência de imunização, resolveu-se partir com uma premissa duvidosa, eu considero falsa, de que esta seria a salvação contra a pandemia. Os dados não provaram, não mostram, não indicam que as vacinas são a salvação. Nós estamos aí num mar de dúvidas. E a possibilidade de termos a aferição rigorosa e conclusiva de segurança e de eficácia vai levar tempo, se é que chegaremos lá. Porque agora estamos aí com bilhões de doses de vacinas aplicadas no mundo inteiro e é simplesmente impossível o acompanhamento rigoroso para sabermos qual é o percentual das reações de cada reação em cada grupo populacional. Então, estamos num experimento. Todos devem ter garantido o seu inteiro direito de avaliar como vão se tratar ou como vão se proteger ou não. E, infelizmente, apesar disso tudo, estamos seguindo, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, a tentação fascista da obrigatoriedade, a obrigatoriedade velada, como é tudo nesta pandemia. É o controle velado, é o aprisionamento velado, são toques de recolher fantasiados de proteção às pessoas, nada científico, nada criterioso, e agora a vacina. Né? A tentativa de obrigar as pessoas a ter uma cidadania de vacinados com essas substâncias que aí estão trazendo uma série de dúvidas, com tentativas e erros, e muitos erros, vamos ver quantos, e isso você transformar em obrigação é um crime, isto é um atentado à liberdade individual das pessoas, é um atentado à saúde pública, enquanto houver esse nível de dúvidas que nós ainda temos em relação à imunização. 2 minutos para você também, Ana Paula. Bom, o Chile, já fala aí na terceira dose da Coronavac, aqui nos Estados Unidos também. Muitos já começam a cogitar uma possível terceira dose da vacina Pfizer. Eu comentei, acho que foi ontem aqui no programa, e vou recomendar mais uma vez, porque a entrevista é espetacular do Dr. Zeballos no Pânico, aqui da Jovem Pan essa semana, e ele, de uma forma muito apolítica, de uma forma muito séria, simplesmente de mãos dadas com a ciência, com tudo que ele tem visto, os milhares de pacientes, centenas de pacientes que ele vem tratando dentro da pandemia.
ele fala muito bem das vacinas, do tratamento precoce, do distanciamento, do uso de máscaras. Então, recomendo muito essa entrevista do Dr. Zeballos, porque ele explica exatamente como essas vacinas já começam a ficar um pouco até obsoletas com as novas cepas aí do vírus, e mesmo assim, colocar uma terceira dose é você colocar uma dose da mesma vacina, que isso talvez possa não aumentar a imunização. Ele, obviamente, fala também da importância das vacinas para os grupos de pessoas mais idosos, né, com comorbidade, fala da preocupação, e aí, para mim, esse é o grande ponto desse debate das vacinas no momento, e o Dr. Zeballos traz isso, a preocupação de vacinas experimentais e emergenciais em crianças e adolescentes. Só lembrar aqui um tweet do próprio Instituto Butantan, no dia 18 de janeiro desse ano, eles respondendo uma seguidora, eles disseram que quem tomar a vacina do Butantan terá 100% de chances de não ser hospitalizado ou de ir para uma UTI. É, portanto, segura e eficaz. Tomar a vacina significa contribuir com o coletivo e poupar vidas. No entanto, a eficácia da Coronavac, ainda vários relatórios, é só entrar no site da Anvisa. Vários relatórios não foram concluídos. Esse tweet aqui do Instituto Butantan não reflete o que os estudos têm mostrado sobre a Coronavac. Tem mais para frente aí a Agência Brasil de São Paulo disse que a taxa de eficiência da Coronavac em idosos era de 98%, uma matéria de 9/9 do ano passado. E o que nós estamos pedindo? Transparência, a verdade, porque pessoas estão tomando a Coronavac, pessoas idosas estão tomando a Coronavac, mantendo o distanciamento, usando máscara e estão aí sendo contaminados pelo vírus e tendo que acabar sendo hospitalizados. De novo, a interdição do debate não pode acontecer. Sempre que a gente troca nesse assunto aqui, e o próprio Dr. Zeballos relatou isso no Pânico, um Deus nos acuda, não pode tocar, né, na vaca sagrada da vacina, e nós precisamos continuar questionando sim, e não esquecer que a palavra experimental ainda está no comando da vacinação. Agora você, Cris. Então, aproveitar a discussão sobre vacina, já que o Fiuza e a Ana falaram bastante de vacina, eu vou entrar num assunto correlato, porque as vacinas estão demonstrando, em alguns casos, uma eficácia não tão boa quanto se desejava, às vezes não são eficazes contra as novas cepas, às vezes estão trazendo efeitos colaterais inesperados, então ainda precisa muito estudo em cima disso. E, enquanto isso, o tratamento precoce, o tratamento imediato precisa andar em paralelo, as pessoas precisam saber que há estudos e testes sendo avançados e sendo confirmados também. E aí eu tenho uma informação aqui que eu recebi de médicos hoje sobre um remédio que começou a ser estudado no Brasil, também entrou no rol dos remédios proibidos, que é a proxalutamida, um estudo brasileiro do Dr. Fábio Cadediani, do Dr. Zimmermann, que faz parte dessa turma aí do Dr. Zeballos também, Ana, dos médicos que vêm insistentemente falando dos estudos e dos ensaios clínicos que eles vêm conseguindo, dos resultados que eles vêm conseguindo com tratamento precoce. A proxalutamida recebeu hoje autorização de uso emergencial para a Covid no Paraguai. Foi o primeiro país da América do Sul. O Brasil estudou, conseguiu resultados, conseguiu provar e o Paraguai vai se beneficiar agora. O Brasil continua, por enquanto, patinando nessa história. E aí eu recebi informações de médicos aqui que até o FDA dos Estados Unidos já aceitou os dados dos estudos brasileiros, análises clínicas, porém sérias, que classificaram como consistentes tanto quanto os maiores estudos das maiores farmacêuticas do mundo. Então, a gente ainda vai ouvir falar muito de remédios. E aproveitando também esse assunto, eu queria trazer uma notícia aqui em primeira mão. Recebi a informação
do próprio doutor Rafael Câmara, que é secretário nacional de atenção primária, um dos secretários do Ministério da Saúde, foi um dos que estiveram em Manaus naquela crise louca do oxigênio, ficou 20 dias em Manaus lá, com um grupo grande de mais de 160 médicos ajudando a colocar todos os postos de saúde em operação. Recebi hoje, ele publicou no Facebook, aqui me enviou, recebi hoje na Câmara Municipal de Manaus a maior honraria da cidade, a medalha de ouro Cidade de Manaus, aí tem a foto dele já com a medalha no peito, essa medalha o torna um cidadão manauara. E ele diz que essa honraria foi pelo trabalho incansável do Ministério da Saúde no auge da pandemia, em que todo o Ministério da Saúde foi para Manaus e ele ficou 20 dias. Aí acrescentou aqui a informação, muitos vereadores não sabiam que a secretaria que eu coordeno paga 108 médicos para Manaus até 2022 e que somente com isso foi possível abrir todas as unidades de saúde da cidade e ajudar Manaus a sair do cenário em que se encontrava naquele mês de janeiro deste ano. É isso. Obrigado, Cris. Agora para você fechar, Bernardi. Está provado que as vacinas precisam também evoluir, porque se fala em terceira dose, significa que as duas aplicadas não estão funcionando. Agora, eu queria ir um pouco além disso, porque eu acho que vacina por si só não resolve. E eu tenho lido material internacional dizendo que tem muita indústria farmacêutica investindo pesadamente em pesquisa para remédios. Então, essa medicação seria bastante eficiente se nós tivermos rapidamente essa medicação, muito mais eficiente do que vacina, porque sair aplicando uma vacina que a gente não sabe nem que resultado vai ter de longo tempo num organismo humano. Agora, Israel hoje publicou uma matéria de que já está pronta uma vacina para crianças menores de 12 anos. Vacinas feitas que mexem aí no DNA, me parece que é um pouco temeroso. Desculpe, eu não sou médico, posso estar falando uma grande asneira, mas eu, particularmente, tenho muito receio de tomar uma vacina que daqui a pouco tem que tomar mais uma, daqui a pouco vão colocar um acesso na veia da gente e todos os dias vão ter que aplicar alguma coisa. Então, eu tenho um pouco de receio. Com relação àquele spray nasal de Israel, tem um spray nasal lá em Israel que as pesquisas mostraram eficácia de 95% em 24 horas e 99% em 72 horas. Então, eu, na minha visão, acho que é muito mais produtivo, producente, melhor mesmo, é se investir em medicamento e parar de se aplicar em todo mundo. E ainda eu tenho que ficar ouvindo, você tem que se vacinar, você tem que se vacinar. Gente, eu me vacino se eu quiser. Então, parem, porque eu não vou me vacinar por enquanto. É só se eu quiser. Combinado?